Vamos ler juntos Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é o quê? Lâmpada. Um mandamento, uma ordenança é lâmpada que te ilumina. A instrução, luz. Quando você recebe conhecimento, você recebe luz. E repreensões da disciplina são caminhos de vida. Amém? Ora, o mandamento é luz, é lâmpada. O conhecimento é luz. E a disciplina é um caminho de vida. Aqui está concentrada uma tremenda sabedoria em 3 direções. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre disciplina. Amém? Todas as vezes que você pensa, você reflete, e você se examina, você melhora. E quem quer que saia daqui melhor hoje? Tem gente que não levantou nem a mão. Vou repetir: quem quer sair daqui melhor do que entrou hoje? Amém, eu também. Amém? Porque, apóstolo, pedi, dar-se-vos-á. Então curva a tua cabeça por um minuto. Obrigado, Senhor, pela paz. Nos dá entendimento, conhecimento. Usa-me, e que essa palavra possa impactar os corações. Eu entrego a Ti a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Pode se assentar, por favor. Antes de sentar, dá um abraço quem está do teu lado. Diga: você é uma pessoa linda. Que bom estar aqui com você. Deus te abençoe. Toda nossa relação espiritual, ela parte de um princípio de disciplina. E a Bíblia, ela mostra isso de maneira muito clara. Por quê? Se nós analisarmos a natureza, ela é disciplinada ou indisciplinada? Disciplinada. Por que está chovendo agora tão intensamente? Porque é verão, é período de chuvas, e vai continuar até março. E a partir de março, para de chover tão constantemente, porque Deus instituiu as estações. Então a natureza nos mostra que Deus é um Deus disciplinado. E lamentavelmente o que acontece é que nós somos seres indisciplinados. E uma das principais características negativas de uma pessoa é a indisciplina. Essa indisciplina, ela faz com que a gente perca oportunidades, posições, negócios, e principalmente faz com que a gente perca credibilidade. A pessoa indisciplinada, ela não tem credibilidade. O apóstolo Paulo foi um homem extremamente disciplinado, muito diferente de alguns exemplos que nós vemos na própria Bíblia, porque todas as pessoas indisciplinadas na Bíblia, elas foram derrotadas e não tiveram sucesso. Vamos ver, por exemplo, uma mulher que a Bíblia nem fala o nome dela, chama mulher de Ló. Ela era uma pessoa completamente sem disciplina, e normalmente a pessoa indisciplinada, ela é desobediente. Por quê? A indisciplina a domina. E Deus falou: você vai sair da cidade de Sodoma e Gomorra e não vai olhar para trás. Mas ela não conseguiu domínio, ela não conseguiu autoridade, e ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Perdeu o seu futuro, perdeu a sua vida, e trouxe ainda maldição para sua família. Para quem conhece a história, nós temos a história de Sansão. Sansão era um nazireu. Sabe que era nazireu? Um cara especial, que Deus falou: a tua vida vai ser só de vitórias, você vai ser uma pessoa completamente diferenciada. Sansão cresceu. Enquanto ele se manteve disciplinado,
ele teve vitórias. Quando ele começou a relaxar, e ele começou a dar espaços para suas deformações pessoais, ele teve uma tremenda queda, e morreu de maneira totalmente fora do plano de Deus, porque ele foi dominado por uma mulher chamada Dalila. Todo sucesso, ele é precedido pela disciplina. Não existe sucesso sem disciplina. Agora, o que acontece é que nós queremos o sucesso, trabalhamos, nos esforçamos, mas não temos disciplina. E hoje, principalmente na velocidade do mercado e na competitividade que está por aí, se você não tiver esta disciplina, você não vai ser marcado pelo sucesso, e consequentemente a bênção de Deus vai se esvaziar da tua vida. Então o que eu preciso? Disciplina. E da onde vem a raiz da palavra disciplina? Vem de discípulo. E para alguém ser discípulo, ele precisa ser o quê? Uma pessoa disciplinada. Ora, eu preciso da amplitude desta visão para que eu possa mudar, para que eu possa me transformar. E é a minha expectativa nesta noite, que você saia daqui transformado por esses princípios espirituais, e Deus quer transformar a tua vida dentro desses princípios espirituais. E eu acho que você está desejando também que Deus mude o teu comportamento, mude a tua personalidade, e que Deus trabalhe interiormente para que você possa realmente começar a ser uma pessoa diferenciada por essa característica que é a disciplina. Então, o que nós precisamos para sermos disciplinados? Primeiro, nós temos que ter forças contra a nossa própria vontade deturpada. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Duas pessoas foram à presença de Deus, uma hiperdisciplinada e uma indisciplinada. Um chamava Caim e outro se chamava Abel. Abel pegou a sua oferta, o melhor, e levou a Deus, segundo o que Deus determinava. Caim pegou qualquer coisa, e como o indisciplinado não se preocupa em agradar ao próximo, e o indisciplinado não procura agradar a Deus, Caim levou o pior. E o que pior ele levou, Deus não aceitou. E aí ele perguntou: por quê? Assim como às vezes você pergunta: por que está acontecendo isso comigo? Por que certas situações eu não consigo vencer? E Deus lhe respondeu: se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado já à porta. O seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Repita comigo: o meu desejo é contra mim, e a mim compete dominá-lo. Amém? Ora, aqui está uma chave forte. O teu desejo é contra ti, e você tem que dominá-lo. E nós sabemos que isso não é muita realidade, é uma realidade nas nossas vidas. Nós sabemos que normalmente nós seguimos a nossa vontade e não temos forças interiores para superar a nossa deformação. Ora, São Paulo, Brasil, nós temos um problema seríssimo. As pessoas
não conseguem chegar na hora certa. As pessoas não conseguem cumprir compromissos. As pessoas sempre falam: ah, mas aconteceu isso, é o trânsito, é não sei o quê. Só que nós não conseguimos acordar na hora certa, nós não conseguimos estabelecer rotinas de disciplina, e nós deixamos que a nossa vontade prevaleça. Hoje, por exemplo, você obteve uma vitória maior do que você está pensando, porque você foi disciplinado o suficiente para vencer as adversidades, vencer a tentação de não fazer, e você veio até aqui. Então isso já é um ponto de vitória na tua vida. Agora, se você se entregar à tua vontade, Jeremias capítulo 17 fala que o coração do homem é desesperadamente enganoso, e sempre o que nós queremos é contrário à disciplina. Por quê? Ninguém quer pagar um preço, nem mesmo pela sua própria saúde. As pessoas sabem que tem que fazer, mas não faz. Nós sabemos que a exigência pessoal, ela precisa ser maior do que a nossa vontade. Uma das características de Gálatas 5:22, que o Espírito de Deus está na tua vida, é ter domínio próprio. E eu tenho um exemplo muito triste para falar para vocês, que é um exemplo da minha família. O meu pai era um homem maravilhoso. Meu pai era um homem de uma integridade, de uma honestidade. Meu pai era um homem que trabalhava arduamente, um homem excepcional. Nunca eu o vi desequilibrado. Mas um dia, meu pai contraiu uma enfermidade, que era o diabetes. E todos nós sabemos as consequências do diabetes. Ele não tinha disciplina, e o médico falava para ele: não coma doce, não se alimente de determinados alimentos. E ele simplesmente entregava as suas vontades e comia doce, e fazia tudo que você possa imaginar que ele não podia. O que aconteceu? Aquela enfermidade o venceu. E ele poderia ter tido um outro destino, ele poderia ter vivido mais tempo, mas ele morreu com menos de 60 anos. Exatamente porque a indisciplina fez com que ele fosse ceifado. E aquilo sempre ficou na minha mente, porque esse é o nosso grande desafio. Porque o bolo, porque o doce, porque as coisas que nos fazem muitas vezes mal, estão à nossa disposição ali. Agora, não é porque, eu amo refrigerante, e o médico fala para você: você não pode tomar refrigerante, e aí, você é tão indisciplinado, que você vai consumir o mal. Há muitos anos atrás, como eu trabalhava na área de vendas e marketing e tudo mais, então vocês sabem, é cafezinho, é cafezinho, é cafezinho. Visita um cliente é café, visita outro é café. E aí eu comecei a sentir uma dor de estômago, e eu fui ao médico, e o médico me falou: olha, você está com um princípio de gastrite. Se você continuar tomando café, essa gastrite vai virar uma úlcera. E eu era viciado em café. Quem é viciado em café aqui? Algumas pessoas. Você sabe o que é isso? Eu tomava café até para dormir. Eu tive uma conversa com o médico, e ele falou:
Eu não sei se você consegue, mas diminui o café. Ao invés de tomar 10 por dia, tome 5, diminua. Eu falei para ele, a partir de hoje, nunca mais eu vou tomar café na minha vida. Ele falou, ótimo. E foi o que aconteceu. Vontade? Claro. O cheiro do café? Uma delícia. Mas eu preciso ter uma força disciplinar que ela seja maior do que a minha vontade. Se eu quero ter sucesso, eu preciso ter disciplina. E com a disciplina, eu tenho determinação. E é exatamente aquilo que falta para a maioria das pessoas. Por quê? Elas abrem mão de ser uma pessoa vitoriosa, estabelecem um caminho de derrotas, porque não querem pagar um preço. Ora, então você tem que mudar os teus comportamentos. Disciplina envolve em mudança de hábitos. Disciplina envolve em você quebrar paradigmas e você destruir fortalezas. Significa um comportamento diferenciado. E para isso, você tem que corrigir o rumo da tua vida a qualquer preço. Diga, eu preciso mudar o rumo da minha vida. Fala, e isso a qualquer preço. Está disposto? Está disposto a qualquer preço? Está? Olha que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27. Leia comigo em voz alta. Eu mesmo não venho a ser desqualificado. Dá para entender o que Paulo quis falar aqui? Paulo falou, eu esmurro. É claro que ele não era um masoquista que saia dando pancada e se batendo nem se mutilando. Ele estava falando no sentido figurado. Paulo fala sobre o exercício máximo da disciplina, que é pagar um preço. E eu faço com que o meu desejo e o meu corpo sejam dominados, seja subjugado, para que eu possa ser qualificado. Por quê? Se eu, por exemplo, venho aqui e falo para vocês, e ministro a vida de vocês, e eu não viver aquilo que eu estou vivendo, que eu estou falando, eu vou ser desqualificado. E eu vou dar algumas características, eu vou ter que me usar como referência. Vocês me desculpem, mas eu nasci assim, eu sou assim e Deus me fez assim. Então, só para vocês terem uma ideia, o que é disciplina? Faz assim, a disciplina começa aqui. Fala, é mental. Você sabe que às vezes eu fico impressionado com aquilo que eu faço? Eu nunca na minha vida usei despertador. A bispa Sônia dorme comigo. Eu estou falando aqui com a minha mão na Bíblia. Não precisaria falar isso para vocês se não fosse verdade. A hora que eu tenho que acordar, eu acordo. Todos os dias, todas as horas, assim. Se eu tenho um compromisso, olha, eu duvido que alguém fale, o apóstolo chegou atrasado. Eu duvido. Eu faço um programa de televisão há mais de 20 anos. O meu programa começa 11 horas. Você trabalha comigo. Que horas que eu começo o programa? 11 horas. Todos os dias. Todas as horas. Você está comigo já há quanto tempo? 2 anos. Ele está há 2 anos. O Salim, não sei se está por aí, trabalha comigo há mais de 20 anos. É assim. 11 horas. Não é 11h01. 11 horas. Tem que acabar 1 hora? 1 hora. Tem que realizar dentro de um padrão? Tem que realizar. Eu poderia, eu sou o apóstolo Estevão.
Você acha que se eu começar 11h10, alguém vai reclamar? Se reclamar, eu mando embora. Mas eu não preciso ser vigiado. Eu não preciso ter nenhum tipo de motivo que seja exterior. Eu tenho que estar interiormente convicto. Eu preciso respeitar as pessoas que vão ligar o rádio 11 horas. Eu preciso cumprir a minha obrigação diante de Deus. Às vezes as pessoas ficam impressionadas: apóstolo, como é que você consegue? Não é como que eu consigo, já está aqui dentro da minha mente. Por quê? Porque eu sei que eu só serei uma pessoa de sucesso se eu for disciplinado. Eu nunca perdi um voo na minha vida. Perdi um único voo só, há muitos anos atrás, em Chicago, mas não foi por minha culpa, foi por causa do Bispo Abud. Que ou pessoa para chegar atrasada. Nunca perdi um voo. Eu conheço uma pessoa que ele faz competição de pontualidade comigo, que é uma pessoa que trabalha comigo. Mas é natural, quando você estabelece esses princípios mentais, você foi criado por Deus para ser assim. Você não foi criado por Deus para ser indisciplinado. Você foi criado por Deus para ter uma caminhada de sucesso. E Paulo fala que ainda que você faça um esforço físico, você tem que fazer para ser qualificado. Então, ora, o que tem que acontecer comigo? Uma metanoia, uma mudança mental. Tem que acontecer comigo um desejo, porque eu não sei, se você for uma pessoa completamente indisciplinada, eu acho que você está cheio de viver assim. Se você for uma pessoa que realmente vive com a tua vida completamente sem disciplina, você chega uma hora que as pessoas não te aguentam mais. Isso é o quê? Uma malignidade. E consequentemente está impedindo a sua vida. Você imagina um vendedor indisciplinado? Você imagina você ter um negócio para fechar e você chega atrasado? Você imagina você tem um follow-up para responder e você não responde? As pessoas falam para mim: após você ter 1 milhão de coisas para fazer, você responde tudo. Não é virtude, é disciplina, é fruto. Só para você ter uma ideia, eu poderia ter na minha caixa de e-mail, hoje, uns 2.000 e-mails sem responder. Sabe quantos eu tenho? Nenhum. Talvez a hora que eu sair daqui tenha uns 20. Mas eu não vou deixar acumular. Por quê? Por princípio de disciplina. O acúmulo de tudo aquilo que você não vai fazendo, vai ocupando um espaço dentro de você. E nós temos uma herança maldita nesse país. E nós temos uma malignidade, que é exatamente a negligência por causa da indisciplina. E você já percebeu que cada vez mais as pessoas vão se deteriorando por causa da indisciplina? E a palavra de Deus fala que nós precisamos rever os nossos conceitos, e nós precisamos de rever os nossos comportamentos. Olha, eu quero falar para você como um homem experimentado, não só com o meu background profissional, mas espiritual, que se você hoje tomar uma posição, rever os teus conceitos, os teus comportamentos, e você mergulhar na disciplina, a tua vida vai mudar radicalmente nos próximos 3 meses, porque a disciplina te torna inteligente, porque a disciplina, ela te força
a mover as tuas habilidades, porque a disciplina é um dom de Deus para os seus filhos, e Deus quer colocar nas tuas mãos nesta noite, para que você seja transformado, amém? Pela renovação do teu entendimento. Então levante a tua mão e diga assim comigo: eu vou rever os meus comportamentos. Fala: eu vou mudar toda a minha vida, e vou mergulhar na disciplina, amém? Então, em nome de Jesus, quebre todos os conceitos errados e referências negativas que você já recebeu, amém? O dia que nós começamos a igreja Renascer, quem aqui chegou antes das 8 no culto? Amém. Que horas começou o culto? Amém? Termina todos os dias que horas? 10. Se eu avançar 5 minutos, eu peço para vocês. Já perceberam ou não? Senão eu não avanço. Porque isso eu frequentava uma igreja que o pastor falava assim: começa o culto às 19, para o povo chegar 19h30. Até 19h30 não chegava ninguém. Aí sabe o que eles faziam? Ficavam esperando o povo chegar para começar o culto. Eu olhava aquilo e falava: meu Deus do céu, Deus não merece isso. Eu vou fazer isso com Deus. Então vocês não chegam, e aí ninguém toca, ninguém faz nada, fica esperando. A hora que tiver uns 40, assim, uns 30, vão começar o culto. Não. Tenha 1, tenha 1000, tenha 0, 8 horas é de Deus. A partir das 20 horas, vai abrir o culto. Eu tenho que ter essa determinação. E eu tenho que ter controle, que a maioria das pessoas não tem. Eu fui outro dia chamado para falar lá em Brasília, que tem um congresso enorme da Frente Parlamentar Evangélica. Estavam lá vários ministros e tudo mais. E eu tinha 8 minutos para falar. E tinham outras pessoas que tinham 8 minutos também. A maioria que tinha 8 minutos, começou a falar 15, 20, 30 minutos. 8 minutos está na minha mente. Quando deu 8 minutos, eu tinha completado o meu recado, terminei e entreguei para a pessoa. Quando eu terminei, ele falou aqui no meu ouvido: apóstolo, você é sensacional, foi o único que cumpriu o horário. Eu falei: sensacional caramba, todo mundo deveria ter feito isso. Então eu não posso ser exaltado por aquilo que tem que ser uma característica minha de respeito e de responsabilidade. E o apóstolo Paulo manda você quebrar todos os referenciais. Todos os teus referenciais de pessoas indisciplinadas, que geraram indisciplina na tua vida, vão ser quebrados aqui esta noite em nome de Jesus. Tudo aquilo que você talvez esteja acobertando no oculto do seu interior, ou as acomodações que você adquiriu por causa da tua indisciplina, o Senhor vai quebrar nesta noite para liberar a tua vida. E Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, eu amo esse versículo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui no Brasil tem uma papagaiada, que as pessoas falam: eu não quero imitar ninguém. Tem que imitar sim. Se o cara está dando certo, imita, não seja hipócrita. E Paulo fala: pode me imitar, porque é o seguinte, quando uma pessoa vem e fala assim, você pode me imitar, ele precisa ter muita autoridade. E Paulo fala: sede meus imitadores, porque eu sou um padrão de disciplina. Sede meus imitadores, porque eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Sede meus imitadores, porque a indisciplina não me vence, porque eu não sou derrubado, porque eu não sou absolutamente reprovado. Sede meus imitadores, como eu sou de... E eu pergunto para vocês: Cristo era disciplinado ou indisciplinado? Se eu fizesse um estudo aqui,
vocês iam ver que homem extremamente disciplinado, tão disciplinado que Maria tentou atropelá-lo no casamento em Caná da Galileia, e falou para ele quando acabou o vinho: ô Jesus, faça alguma coisa. Ele era tão disciplinado que ele disse: mulher que tenho contigo, não é chegada a minha hora. Ele tinha a hora certa, o tempo de Deus, e ele poderia ter sido tocado pela mãe, se colocar emocionalmente, mas quem tem disciplina tem domínio. Não é chegada a minha hora. E a hora que chegou a vez dele, que era a hora de Deus para ele, ele fez o que tinha que fazer. Ele vai para o Getsemane, e ele se mantém ali. Os discípulos dormem. Vocês conhecem essa passagem na Bíblia? Não conhecem? Então vou falar para vocês. Jesus foi para o seu sofrimento no jardim do Getsemane, e ele estava orando, angustiado, sofrendo, e ele levanta da oração, ele volta, os discípulos estavam dormindo. Ele vai orar de novo, volta, os discípulos estavam dormindo. Ora, a diferença daquele que está pronto e daquele que tem disciplina, daquele que se entrega. Por quê? A indisciplina, ela te faz perder os melhores momentos da tua vida e destrói os teus relacionamentos. Então, imite a Cristo, seja imitador de Paulo, tenha referenciais na tua vida e passe a ter outros padrões de comportamento. Amém? Ora, eu dei o exemplo do meu pai, e eu dou um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho 1 milhão de atividades, eu tenho o Luciano é o meu personal trainer, né? Todos os dias, 8 horas ele chega, 8 horas eu estou lá. Eu poderia, olha, eu estou pagando a aula, não, 8 horas, eu tenho que fazer as minhas atividades, a minha responsabilidade me faz. Aí, quando eu não treino com ele, ele me passa um treino, eu poderia simplesmente enrolar, mas eu vou lá, faço, e mando para ele um vídeo, está tudo certo, exatamente porque são comportamentos que você tem que ter de responsabilidade. E esta noite é noite de mudança, é noite de transformação. Esta noite é a noite de você começar uma nova etapa na tua vida. Esta noite é a noite de você rasgar completamente tudo aquilo que é deformação na tua vida e receber esta unção sobre você. Porque se hoje você se levantar e se colocar numa determinação pessoal, e você assumir que realmente eu preciso desta mudança, e eu vou transformar a minha personalidade, não vou me auto-enganar, não vou precisar de gestores na minha vida, eu vou me autogerir, Deus vai te abençoar e vai te honrar poderosamente. Amém? Levante a tua mão e diga assim: disciplina traz prosperidade. Fala, eu quero a disciplina para prosperar. Amém? Então você vai receber o poder desta disciplina para prosperar. E uma das coisas que nós temos de referencial na palavra, por exemplo, Abraão, o pai de Isaac, quando Deus o chamou, falou: sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, ele começou a prosperar, e começou a atingir padrões que ele nunca poderia imaginar. Só que ele em tudo foi disciplinado, sempre chegou na frente, sempre teve uma visão diferenciada. E eu quero hoje, em nome de Jesus, quebrar na tua vida tudo aquilo que realmente tem impedido você de ir além, porque são duas coisas associadas que têm um único resultado: determinação e disciplina. Amém?